Fala, palmeirense! Bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Obrigado por você estar aqui de volta, principalmente se você é um dos 10 mil inscritos do canal. Conseguimos atingir a meta uma semana antes do estipulado, né, do previsto. A gente pensou em bater essa meta no dia 21 de agosto, que é o jogo da volta com o Universitário, mas eu acho que o canal foi no embalo do Palmeiras, que garantiu a vaga também no jogo de ida, e resolvemos garantir os 10 mil também no jogo de ida, no dia do jogo de ida, dia 14. Então, pô, muito legal estar aqui. Obrigado por você estar aqui. É muito importante pra gente que vocês se inscrevam no canal, dar essa força pra gente. Cada inscrição melhora a nossa classificação junto com o YouTube. Enfim, quanto mais gente curtir, mais a gente vai ter. Vai ganhar moral, né? No YouTube e ficar mais popular. Bom, hoje é aquele episódio que a gente faz uma vez por semana, que tá virando tradição, é a terceira vez, que é os melhores comentários da semana, ou se não são melhores, os comentários mais interessantes, ou comentários que eu bati o olho ali e falei, pô, é um bom assunto para puxar. A gente quer fazer isso toda semana, e vamos para a terceira edição, e como são 10 comentários, e a gente tem mais coisas para falar aí nos comentários, não vamos perder muito tempo. Vamos lá. Primeiro comentário é da Rita Fermino. Bom dia, Marada. Quem diria que colocar cada um na sua daria certo, né? A cutucada desnecessária do Abel, melhor nem comentar. Parabéns e venha muito mais seguidores, você merece, axé. Axé pra você também, Rita. Acho que ela tá falando do posicionamento, né? Esse comentário foi feito em cima do vídeo falando da partida contra o Universitário. E assim, não entendi muito bem o posicionamento da Rita, porque na verdade ele colocou o Flaco no posicionamento que, pelo menos no Palmeiras, ele nunca jogou, né? Que foi jogando como um segundo centroavante ali. Ele jogou, a gente até mostrou o campinho ontem, né? Ele jogou como meia, ele atuou atrás do Vitor Roque, entrou bastante na área também, tabelou com o Roque, mas ele também veio como um meia da direita para o centro, né? Ele jogou quase centralizado, foi uma boa partida do Flaco. E se não era, eu acho que agora esse passa a ser o lugar dele. A cutucada do Abel é aquilo que eu falei, né? De ficar alfinetando. Vou repetir o que eu falei ontem, que eu vi que o Danilo Lavieri falou no UOL também, meu amigo Danilo. Alguém tem que encerrar essa rusga, alguém tem que colocar panos quentes, alguém tem que aliviar essa treta. E a parte racional da história é o clube, não é a torcida. A torcida não existe para ser racional, a torcida existe para extravasar, para torcer. Se quiser fazer X ou Y, porque entende que isso é melhor para o time, beleza. Mas a torcida não tem obrigação nenhuma de ser racional, o clube tem. Então é isso que eu acho que o Palmeiras tinha que pensar um pouco nisso, e o Abel tinha que pensar um pouco nisso antes de continuar com alfinetadas para a torcida, porque senão, cara, não vai parar. Próximo comentário é do Thiago OTT C50C5O. Vamos lá. Faz um vídeo explicando o posicionamento e as movimentações desse novo esquema do time, mostrando as diferenças do esquema anterior de pontas e por que também não seria um 4-4-2 clássico. Valeu. Vou colocar mudo aqui porque tá entrando zap e fica tocando a campainha. Então, a história desse esquema é o seguinte, né? O Palmeiras tá jogando com um esquema que ele é um 4-2-3-1. Ele tem os dois volantes ali no meio, que costumam ser Evangelista e o Aníbal. Ontem foi o Martins, foi bem, né? E qual que é o esquema? Ele faz praticamente, ele deixa os 4 homens de frente meio que... Ele já fez esse esquema antes, só que os 4 homens de frente se mexiam no campo inteiro, tinham mais liberdade de movimentação. Agora ele tá fazendo cada um mais ou menos fixado num ponto. Eles ainda rodam, é claro, para sair da marcação, para criar situações, mas a gente teve um ponta jogando mais pela direita, que foi o Maurício, um meia ponta pela direita, que foi o Maurício, um meia interno, um meia segundo centroavante, que foi o Flaco, um centroavante meia esquerda, que foi o Vitor Roque, e o Sousa, que foi mais esquerda mesmo, participou menos como meia e mais como um ponta mesmo, né? E na hora do ataque, você tem a movimentação dos dois laterais, o Gia e o Piquerez auxiliando, eles meio que se revezam com o Maurício e com o Sousa para ver quem vai para a linha de fundo, quem cruza, quem tabela, mas na parte ofensiva todo mundo tem liberdade meio que para chegar no fundo, esses 4 da lateral, né? E o esquema é mais ou menos esse. O Palmeiras ele chega com uma força, com até 6 no ataque, né? Quando ele chega para atacar, porque o objetivo é criar superioridade numérica, e assim você bater naquele muro e transpor o muro, né? Porque ficam muros na frente do ataque do Palmeiras, isso sempre gerou dificuldade para o time,
E agora o Abel tá pensando nesse esquema e funcionou, né? Contra o Universitário funcionou. Vamos falar também sobre esse contra o Universitário, porque tem críticas em cima disso. E começa com o Porco Louco 30-44. O Palmeiras não está com o mínimo planejamento para ganhar a Libertadores, ou a vitória sobre o time de Várzea do Peru irá encobrir os erros da diretoria e do Abel nas contratações. A Belete está ovulando, calma. O Paulo Fernando 4501. Vamos lá, galera. O Palmeiras está com excelente planejamento. Planejamento, agora o planejamento está funcionando, né? Pensando na Libertadores, o planejamento está meio que funcionando. Porque, excelente, acho que eu exagerei. O Palmeiras está com planejamento, vamos colocar assim. Porque agora os jogadores meio que já estão chegando, vai chegar ainda reforço, né? Vai ter ainda algumas adições, mas o Palmeiras agora começa a achar um time. Por que eu acho que essa questão do planejamento vai afetar menos? Porque o campeonato, os próximos jogos ainda vão demorar um pouquinho para transcorrer, né? Então vai dar tempo desse time se assentar um pouco mais. Então eu acredito que o Palmeiras, por mais que tenha atrasado um pouco o planejamento do ano, nisso acho que o Porco Louco tem razão, mas o Palmeiras pensando em conquistar o campeonato, a Copa Libertadores, consegue ainda corrigir essa falha do planejamento, porque agora o Palmeiras tem um planejamento, aparentemente, né? Parece que finalmente se encontrou um plano, né? Quanto a Belete está ovulando calma. Cara, assim, se você tá vindo aqui no canal um cara que não vai, como dizer, ter respeito pela história do Abel, né? Ter admiração por tudo que o Abel trouxe, e ao mesmo tempo se sentir livre para criticá-lo, como eu sempre faço, cara. Aqui não tem a Belete, aqui não tem passapano, aqui, cara, eu vou discutir em cima do que foi. Se o time foi bem por causa de acerto do Abel, vai ser discutido assim, vai ser falado assim. Se o Palmeiras for mal por causa do Abel, também vai ser falado. Aqui não tem a Belete. Eu admiro muito o trabalho do Abel e, cara, esse cara é ídolo, é o maior técnico da história do Palmeiras, né? Mas ele comete erros e toda vez que ele erra, ele é bem xingado aqui, tanto que eu já recebi muito xingamento por ter falado mal do Abel. Então, parabéns pela goleada em um time semi-amador. Vamos ver contra o Botafogo se o Abel terá coragem de manter os dois centroavantes. É ilegível esse nome. Mas enfim, tem um Havok no meio ali. Bom, primeiro que eu acho que o palmeirense tem essa mania, né, de sempre diminuir o feito do próprio Palmeiras. O Universitário não é um time de várzea. O Universitário vinha de 12 jogos seguidos sem vitória. O Universitário se classificou num grupo que tinha o River Plate, Independente Del Valle. O Universitário não perdia 12 jogos, né? Bom colocar isso. Mas sim, tem graves problemas de formação. É um time que não é forte. É um time que ele é realmente um time mediano para baixo ali, mas também não chega a ser um time de várzea. O Jorge Fossati é um técnico bem reconhecido. E, enfim, não é que o Palmeiras enfrentou o River Plate e fez 4-0 fora, mas também não é um time de várzea. E, assim, o Flamengo jogou com o Central Córdoba, que acho que é o exemplo clássico, que é um time de várzea quase, né? E teve um puta no sufoco, né, na primeira fase. Então, calma aí também, gente. O próximo comentário vai nessa linha também. O segredo contra o Universitário é que é um time de amadores. Não tem segredo, dá até dó. Não significa nada de evolução. Marcos Cesaroni. Pô, Marcos, você acha que você tá errado, cara. Sabe por quê? Porque, independente da qualidade do adversário, você tem que ver a movimentação do seu time. É nisso que o Palmeiras está evoluindo. O Palmeiras não está evoluir. Não é necessariamente jogar uma excelente partida, é você ter melhora de um jogo para o outro, é você melhorar da condição que você estava para uma nova condição. E no caso do Palmeiras, não é só uma melhora, é um aperfeiçoamento do novo jeito de jogar, de novas formas de jogar. O Palmeiras ele está evoluindo dentro dessas novas formas de jogar, né? Então acho que vale a pena sim, principalmente que o Palmeiras que jogou o segundo tempo contra o Ceará com 2 centroavantes, começou o jogo assim, né, 2 centroavantes de origem, né, embora com funções diferentes, e jogou bem, tá evoluindo nessa proposta, tá? Não quer dizer que com isso vai ganhar a Libertadores, embora eu acredite que tenha grande chance de ganhar, mas não é, e quando eu digo fala em evolução, não é isso, é em melhora do que vinha fazendo. Luiz de Luca Neto 8643. Cara, me preocupa essa sequência de contratações que não são baratas. O mercado está realmente muito caro, mas o Palmeiras contrata um jogador de 15 milhões de euros como se fosse um jogador qualquer. Espero que o planejamento financeiro esteja sendo bem feito. Não, o planejamento financeiro é muito bem feito. Porra, a Leila é banqueira, cara. Uma coisa que a gente não tem que se preocupar é com o planejamento financeiro. Isso os caras fazem muito bem no Palmeiras. Isso eu acho que é algo que não tem que se preocupar. Entrou muita grana no Palmeiras. O Palmeiras tem pouca dívida de curto prazo. O Palmeiras sabe o que está fazendo. Isso aí, com a parte financeira, pode ficar tranquilo, o Palmeiras sabe o que está fazendo.
Não vai acontecer, não vai cruzeirar, não vai corintianar, não vai acontecer isso. O caixa do Palmeiras é forte, a receita recorrente do Palmeiras é forte, as novas gerações de receitas são fortes, receitas adicionais são fortes, venda de jogador é forte. Tá, gasta-se muito, o Palmeiras gasta-se, mas é um time que tem as finanças muito bem equilibradas, parte de grana não preocupa não. Orestes Camargo Neves, 2696. Ele tá falando aqui sobre o Jefté, cara. Pô, achei muito legal trazer, porque eu falei pra vocês várias vezes que eu tentar aprender. Aprendi que é Jefté e agora eu sei por quê. Jefté na Bíblia foi um juiz de Israel e um líder guerreiro notável por sua história em Juízes 11 e 12. Ele foi escolhido para liderar Israel contra os Amonitas, um povo que os oprimia. Sua história é marcada por um voto que fez a Deus e suas consequências que envolvem a morte de sua filha. O Deus Jeová do Velho Testamento, a literatura em cima de Jeová do Velho Testamento, e antes de mais nada aqui, tá? Respeitando todas as crenças, todas as religiões, nada a ver com isso. Eu nasci cristão, fui criado cristão, estudei em 2 colégios cristãos na vida toda. Eu estudei no Colégio Batista primeiro, depois o Santa Marcelina, que era o colégio de freira de São Paulo. Então a Bíblia eu tenho bastante conhecimento da Bíblia e tenho um grande respeito também pelo cristianismo como um todo, né? E a história do Velho Testamento é pesada, né? Tem muita morte de primogênito, muita morte de filho, é pesada essa história. Até onde eu vi Jefté, ele teve que meio que sacrificar a filha, mais ou menos. Foi uma história mais ou menos assim. Orestes ou outras pessoas que entenderem melhor a história de Jefté, eu vou pegar a Bíblia que eu tenho ela aqui, eu vou até ler Juízes 11 e 12 para ver direitinho o que é, mas pelo que eu li de um outro comentário, para que eles vencessem alguma coisa na batalha, a filha de Jefté tinha que morrer, e parece que isso aconteceu. Wilson da Silva, você não acha que o Felipe dá uma experiência para esse time, Marada? Dá. Eu queria muito que o Felipe encontrasse um lugar no time. Queria muito que ele encontrasse um lugar no time. Gosto do futebol dele, gosto de que ele pisa na bola, acalma o jogo, desacelera o jogo, que às vezes é preciso. Mas essa formação que entrou ontem, eu acho que ela é a nova formação ideal do Palmeiras. Eu espero que seja repetido contra o Botafogo, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Mas o Felipe eu acho que vai acabar sendo uma opção e vai acabar jogando, né? Vai acabar jogando, acho que na do Maurício de vez em quando. Pode até jogar na do Giai, dependendo de como o Abel montar o time, né? Pode jogar na esquerda também, na do Sousa. Talvez possa pintar na do Sousa, né? Embora, finalmente ele estava jogando na direita, agora se ele for jogar ele tem que estar na esquerda. Mas pode acontecer. Gostaria muito que ele arrumasse um espaço. Como eu queria que o Veiga arrumasse um espaço também, né, cara? Acho que é um jogador tecnicamente muito bom, mas infelizmente, né, vive um péssimo momento físico e técnico também. Saulo Barros. Diego, você acha que o jogo de aproximação vai ser executado dependendo do adversário? O Abel fala que joga de acordo com o adversário. Isso não dificulta o entrosamento do time? Outra coisa, o fato de não ter o Fux, o time perdeu a saída de bola com passos verticais? Vamos por partes aqui. O Abel joga de acordo com o adversário, sim. Isso é uma coisa que irrita muito a gente, porque jogo contra G6 e contra jogos mais decisivos, ele costuma ser muito cauteloso, uma coisa que me irrita. Mas, cara, eu acho que atrapalha, eu acho que é muito jeito de jogar. Até durante o Mundial eu escrevi sobre isso. O Palmeiras jogou de 5 maneiras diferentes, os 5 jogos do Mundial, e acho que isso dificulta para o time compreender a proposta muitas vezes. Mas é como a Abel trabalha, né? O time anterior, com aqueles caras que saíram todos, ele era um pouco mais fácil de se readaptar às maneiras diferentes de jogar. Esse time tá assentando esse novo, né? Então por isso que às vezes saem essas dificuldades. E cara, o Fux pra mim é a mesma coisa que o Luan. Eu gosto muito do Murilo, acho que defendendo e pelo alto ele é excelente, mas o Luan, pra mim, era o zagueiro mais importante depois do Gomes, que é o capitão, por essa bola enfiada. Ele gerava uma quebra de linhas ali que nenhum outro zagueiro do elenco conseguia, a não ser o Naves. E o Abel não gostava do Naves, não consigo entender exatamente porquê, nunca soube porquê, não sei se um dia saberei, mas tinha isso, e sem o Fux o Palmeiras perde essa bola enfiada assim. Talvez isso tenha a ver com a entrada do Emi Martinez, que é um cara que enfia um pouco mais de bola, talvez ele tenha querido trazer isso aí, mas o nosso bravo Mikael não foi mal contra o Universitário, também foi muito pouco exigido, mas não foi mal. Ele foi bem, mas não foi mal. Agora, o Gomes me assustou um pouco. Eu achei que o Gomes estava meio travado. Não sei se vocês viram isso também. E aí, me explica os jogos contra o Corinthians, no Paulista e na Copa do Brasil. Pô, é meio fácil. No Paulista é meio fácil. O time estava mal escalado. Não jogou com medo, mas jogou mal os 2 jogos.
O microfone tá aceso? Tá aceso. O Palmeiras não estava mal escalado. Não estava. Tava mal escalado. Achei que não jogou retraído, mas, por exemplo, o Veiga foi titular nos 2 jogos. Era um jogo dependente, muito dependente do Estevão e do Rios. A bola estava sempre no pé desses caras, então era um jogo individualizado no Estevão. É curioso você pensar que o Estevão estava sendo um problema? Não. Mas o time recorria demais a ele. Isso fazia com que o time não gerasse novas opções de jogo, né? Então essa é a explicação do Paulista. Na Copa do Brasil, cara, é mais difícil explicar, mas tem a ver um pouco também com essa readaptação desse jogo, né? O Palmeiras ele não conseguiu jogar contra o Corinthians, faltou ali ter... Muita galera falou em faltou vontade, porra, não faltou vontade. O Palmeiras jogou bem em Itaquera, jogou muito bem lá em Itaquera, só que tomou um gol num vacilo individual do Giai e do Mikael e do Gomes. E aí o Corinthians, cara, o time do Corinthians, a gente fica dando risada, hahaha, Corinthians, falei disso aqui lá, mas o time, o 11 do Corinthians não é ruim. Um time que tem um ataque com Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay não pode ser ruim. Ainda que, pô, mas ainda tem Carrijo, ou Carrillo, que é como fala no Peru, né? Eu falo Carrijo porque eu tenho mania de querer falar que nem argentino. Eu e o Galvão Bueno temos isso. Mas tem o Carrillo, que joga no meio. O time deles não é ruim. O goleiro é excelente. Tal do Matheus Bidu jogou bola. Mateuzinho joga bola. A dupla de zaga é boa. A gente fica falando do Corinthians, mas eles podem não pagar, eles podem não sei o que lá, mas o 11 do Corinthians não é ruim. Eles vindo no Allianz Parque, podendo empatar, pô, eles controlaram o jogo e aí aproveitaram da fragilidade defensiva do Palmeiras para meter um 2-0, 2 gols de cabeça, 2 gols pelo alto, né? Vale lembrar, 2 gols em bolas cruzadas, é sempre bom lembrar. Hilton José Gomes, Marada, o que me está preocupando é a bola parada que a defesa anda perdendo. Quanto ao ataque, o Roque precisou ficar 3 vezes frente a frente com o goleiro para acertar uma. Cara, a bola parada realmente defensiva tá complicado. E acho que isso passa um pouco pelo Gomes, passa um pouco pela ausência do Fux, né? O Palmeiras toma muito gol de cabeça quando o Fux não joga, ou quando o Murilo não joga, porque perde estatura. E acho que, mais uma vez, o Martínez entra no time para dar estatura defensiva, né? Embora o Martínez tenha falhado, né? No lance do gol do Corinthians, pelo menos ele tem estatura, né? Quanto ao Vitor Roque perder, cara, não sei qual que é a sua idade, Hilton, não sei qual que é a idade da galera que tá vendo. Pelo que eu vi no Demographics ali, tem muita gente mais ou menos da minha idade. Então, todo mundo viu o Evair jogar, né? O Evair, uma época, eu lembro que o JT fez uma manchete enorme, o antigo Jornal da Tarde. Perco, mais faço. O Evair perdia gol pra caramba também, pra fazer um gol. Cara, centroavante é isso. É por isso que o time tem que criar muita chance, né? Pro centroavante fazer gol. Mas ontem, o Vitor, ele perdeu uns gols, mas ele fez um excelente jogo. O Vitor Roque tá jogando muita bola, cara. Ele tá se tornando o que se esperava dele, cara. Tô muito satisfeito de ver o Vitor Roque, a evolução dele. Ele vai perder gol aqui e ali, mas a tendência é que ele vá melhorando, né? E esses são os comentários dessa semana. Aproveitando, obrigado a vocês todos que deram parabéns pra gente pelos 10 mil. Foi muito legal ter chegado aos 10 mil. E muito obrigado a vocês todos que deram parabéns, elogiaram o nosso trabalho, que criticam também, cara. A gente não xingando, não sendo desrespeitoso, cara. Críticas são muito bem-vindas. A galera fala muito do microfone, cara. É curioso isso. Às vezes é na transmissão, na captação não dá chiado, às vezes eu escuto e também não dá chiado, mas na hora de ir pro ar entra com alguns chiados. Não saberia explicar. Mas logo eu tô investindo no microfone mais legal que esse aqui, né? Que esse não é dos ruins não, cara. Essa marca Ulanzi aqui é boa. Mas tem que pegar o Holy Land lá, né? Esse aqui é o Holy Land, Holy Fly. Eu vou saber o nome certo na hora de comprar. E também muita gente falou das coleção de camisas, cara. E fala, pô, você não veste camisa do Palmeiras? Eu não pretendo vestir camisa do Palmeiras, cara. Eu sou palmeirense, mas eu venho aqui falar um jornalista que fala do Palmeiras e não um palmeirense que tem um canal. Acho que tem muito canal de palmeirense já, canais, gente que fala vestindo a camisa do Palmeiras, literalmente. O Gabriel Amorim do Pode Porco, eu acho que é o grande exemplo, mas eu sigo uma linha de tentar fazer uma análise jornalística, embora eu ame o Palmeiras, seja uma das coisas mais importantes da minha vida, mas eu pretendo não usar a camisa do Palmeiras aqui. É uma coisa que eu tenho, acho que da minha geração. Então eu tô colocando minha coleção de camisas para jogo. Agora, essa aqui, ó, essa aqui eu desafio alguém a descobrir quem é. De que time que é essa aqui? Essa aqui é raridade, cara. Eu nunca vi outra que não fosse a minha. Sem brincadeira. E no dia que eu comprei no outlet da Penalty vai fazer
26 anos, foi em 99 que eu comprei essa camisa, ou 2000, faz 26 ou 25 anos. Só tinha essa para vender. Então, desafio vocês a dizerem qual que é o nome desse time aqui, dessa camisa, beleza? No mais, muito obrigado para vocês mais uma vez. Domingo, amanhã, Palmeiras e Botafogo. É bom ficar ligado. Eu vi um cara comentar aqui, quero ver se ele vai ter coragem de colocar 2 centroavantes contra o Botafogo. Cara, 2 centroavantes não quer dizer o time aberto, não. Nada a ver quanto a relação a isso. Se você colocar 2 pontas do centroavante, na verdade você está colocando o time mais exposto do que se colocar 2 centroavantes, dependendo de como você posiciona eles para voltar na marcação. Mas sobre Botafogo a gente fala no próximo vídeo, no vídeo de domingo, beleza? Mais uma vez, obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.